Um cachorro de rua presencia algo cruel acontecendo com um milionário cadeirante. O que o animal faz desafia o impossível e muda para sempre o destino de um milionário que tomará uma das decisões mais importantes de sua vida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A manhã estava particularmente ensolarada quando André Ferrari manobrou sua cadeira de rodas motorizada em direção à janela panorâmica de seu escritório no 20º andar. Lá embaixo, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético habitual. Uma sinfonia urbana de prédios, carros e pessoas que ele observava com um misto de fascínio e responsabilidade. Como um dos maiores empresários do ramo imobiliário da cidade, cada novo empreendimento que erguia transformava permanentemente aquela paisagem. André ajustou discretamente a posição de suas pernas, um gesto automático após tantos anos na cadeira de rodas. O acidente que o deixou paraplégico há 15 anos não diminuiu em nada sua determinação. Pelo contrário, pareceu aguçar ainda mais seu senso de propósito e sua capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. O som familiar da porta se abrindo anunciou a chegada de Antônio, seu sócio há mais de uma década. André girou sua cadeira para encará-lo, notando imediatamente o brilho peculiar nos olhos do parceiro de negócios. Conhecia bem aquela expressão. Era a mesma que Antônio exibia sempre que estava prestes a apresentar algo que considerava extraordinário. André, meu amigo, prepare-se para o que pode ser o maior negócio de nossas vidas, anunciou Antônio, depositando sobre a mesa uma pasta repleta de documentos e plantas arquitetônicas. Seus dedos ágeis começaram a espalhar os papéis com a precisão de um maestro organizando sua partitura. Encontrei uma área perfeita para nosso próximo empreendimento, continuou ele, seus olhos cintilando com uma intensidade quase febril. São mais de 50 mil metros quadrados, em uma localização privilegiada, próxima a 2 estações de metrô. O potencial de valorização é astronômico. André examinou as plantas com atenção, impressionado com as dimensões e a localização estratégica do terreno. Seus anos de experiência no mercado imobiliário lhe diziam que uma área assim, tão bem posicionada, certamente já teria atraído outros investidores. Antônio sorriu, ajustando a gravata italiana que sempre usava como um símbolo de seu sucesso. Não existe catch, meu amigo, apenas timing perfeito e as conexões certas. Deixe a parte burocrática comigo. Tenho todos os contatos necessários para agilizar as aprovações. André continuou estudando os documentos, suas décadas de experiência no mercado, alertando-o sobre algo que não conseguia definir exatamente. Havia aprendido a confiar em seus instintos ao longo dos anos, mas também sabia que as melhores oportunidades às vezes vinham disfarçadas de incertezas. Confie em mim, interrompeu Antônio, colocando uma mão sobre o ombro de André. Já verifiquei tudo. É uma área em transformação, perfeita para o tipo de empreendimento que sempre sonhamos em realizar. Podemos criar algo verdadeiramente único ali. O sol da manhã continuava a banhar o escritório, criando sombras alongadas que dançavam sobre os documentos espalhados na mesa. André sentia o peso da decisão sobre seus ombros. Sua mente calculava rapidamente os riscos e benefícios, enquanto uma pequena voz em seu interior, aquela mesma que o havia guiado em tantas decisões cruciais, sussurrava um alerta que ele não conseguia decifrar completamente. Preciso de sua resposta ainda hoje, pressionou Antônio, sua voz assumindo um tom mais urgente. Há outros interessados, e não podemos perder essa oportunidade para a concorrência. Tudo bem, disse finalmente, virando-se para encarar seu sócio. Vamos em frente, mas quero acompanhar cada etapa do processo de perto. Enquanto observava Antônio deixar sua sala, André não poderia imaginar que acabara de dar início a uma série de eventos que transformaria não apenas a paisagem da cidade,
mas também sua própria vida de maneiras que jamais poderia prever. A decisão que tomara naquela manhã ensolarada seria apenas o primeiro passo em uma jornada que testaria não apenas seus princípios, mas também sua própria humanidade. Nas semanas que se seguiram à assinatura do contrato, André notou mudanças sutis no comportamento de Antônio. Seu sócio parecia mais reservado, fazendo reuniões misteriosas em horários estranhos e falando ao telefone em voz baixa sempre que André se aproximava. No início, atribuiu essa mudança ao estresse natural de um projeto tão ambicioso, mas algo continuava incomodando seus pensamentos. Em uma tarde particularmente agitada, André decidiu fazer uma visita surpresa ao terreno do novo empreendimento. Manobrou sua van, adaptada pelas ruas estreitas do bairro, surpreendendo-se com a quantidade de pessoas que circulavam pela região. Não era o deserto urbano que as fotografias apresentadas por Antônio sugeriam. Estacionou próximo ao local e observou o movimento. Crianças brincavam nas calçadas, senhoras conversavam em pequenas varandas improvisadas e o aroma de comida caseira preenchia o ar. Era uma comunidade viva, pulsante, muito diferente da área em transformação que Antônio descrevera. Dona Maria, como se apresentou, apoiou-se em sua vassoura e sorriu. Há 30 anos, meu filho, criei meus 4 filhos nesta casa, mas seu sorriso desapareceu. Dizem que vamos ter que sair em breve. Uns homens de terno vieram aqui semana passada falando que isso tudo vai virar prédio de luxo. Disseram que eram oficiais de justiça, respondeu ela, seus olhos marejando. Mas sabe que achei estranho? Vieram num carro muito chique, coisa que nunca vi oficial de justiça usar. E tinha um homem de gravata italiana coordenando tudo de longe, dentro de outro carro. A senhora tem algum documento desse processo de despejo? Perguntou, tentando manter a voz firme. André examinou o documento, reconhecendo imediatamente várias irregularidades. Não havia número de processo, carimbo oficial ou qualquer identificação formal que um documento judicial deveria ter. Era uma fraude, e uma muito mal feita. A senhora hesitou por um momento, mas algo no olhar de André a convenceu. O senhor parece ser uma pessoa boa. Pode ficar sim, só peço que nos ajude. Tem muita família aqui que não tem para onde ir. Naquela noite, em seu escritório particular em casa, André começou a investigar mais profundamente. Acessou os registros da empresa, analisou e-mails, conferiu documentações. Cada nova descoberta aumentava sua angústia. Encontrou registros de pagamentos suspeitos, conversas codificadas e um esquema elaborado para forçar a saída dos moradores sem deixar rastros oficiais. Enquanto organizava as evidências, André olhou pela janela de seu escritório. A cidade noturna brilhava lá fora, milhares de luzes que representavam milhares de vidas, sonhos e histórias. Quantas dessas luzes ele havia ajudado a apagar sem saber, em nome do progresso e do lucro? A resposta para essa pergunta o assombraria por muitas noites, mas agora tinha algo mais urgente para resolver. Como deter Antônio e corrigir o mal que, mesmo sem querer, ajudara a causar. A chuva caía mansamente quando André decidiu voltar para casa naquela noite. Seus pensamentos ainda estavam agitados com as descobertas do dia, e o peso do pendrive em seu bolso, contendo todas as evidências contra Antônio, parecia mais pesado a cada momento. O caminho familiar entre seu escritório e sua residência nunca parecera tão longo. Ao se aproximar do portão de sua casa, algo chamou sua atenção. Um movimento furtivo, próximo à garagem, fez André diminuir a velocidade de sua van. Seus olhos se ajustaram à penumbra e identificaram uma forma pequena. Revelou-se um cachorro magro, de pelo amarelado e olhos expressivos, que se encolhia para se proteger da chuva. André sempre tivera um coração mole para animais abandonados, talvez porque, como ele, sabiam o que era enfrentar limitações que o mundo impunha. Parou a van
e abaixou o vidro. Alcançando o compartimento ao lado do banco do motorista, André pegou um pacote de biscoitos que sempre mantinha para emergências. O barulho do pacote sendo aberto foi suficiente para conquistar a confiança do animal, que se aproximou cautelosamente. Enquanto o cachorro comia, André notou que, apesar de sua condição de abandono, havia algo nobre em sua postura. "Vou te chamar de Leal", decidiu, lembrando-se de como seu pai sempre dizia que não havia criatura mais leal que um cachorro de rua que escolhe confiar em alguém. André se virou surpreso e viu um menino de aproximadamente 10 anos, encharcado pela chuva, parado a alguns metros de distância. Seus olhos grandes e escuros alternavam entre André e o cachorro com uma mistura de preocupação e curiosidade. André sentiu seu coração apertar. "Como é seu nome e para onde você vai nessa chuva?" O menino deu o endereço exato do terreno que André e Antônio haviam comprado. A coincidência era devastadora. Ali estava diante dele não apenas números em uma planilha ou nomes em um documento, mas um rosto real, uma vida jovem já marcada pela injustiça que seu próprio empreendimento causara. "Não, senhor. Minha mãe e minha irmã mais nova estão na ponte também. Eu só saí para procurar algo para comer e o Leal me seguiu." O menino hesitou. Anos de desconfiança aprendida, lutando contra a necessidade urgente de ajuda. Foi Leal quem decidiu por ele, aproximando-se de Pedro e empurrando gentilmente sua mão com o focinho molhado. A chuva intensificou-se enquanto André guiava sua van adaptada pelas ruas escuras, seguindo as indicações de Pedro. O menino sentava-se no banco do passageiro, com Leal deitado a seus pés, ocasionalmente levantando a cabeça para observar o caminho através do para-brisa manchado de água. "É logo depois daquela curva", disse Pedro, apontando para uma ponte ferroviária antiga. O coração de André apertou-se ao ver as condições do local. Algumas famílias haviam improvisado abrigos com lona e papelão, tentando proteger-se da chuva que agora caía impiedosamente. Entre os vultos que se moviam sob a ponte, André reconheceu outras pessoas que havia visto mais cedo no terreno do empreendimento. Cada rosto era uma acusação silenciosa, um lembrete vivo das consequências de sua negligência em verificar as ações de Antônio. "Pedro! Onde você estava? Fiquei tão preocupada!" exclamou ela, abraçando o filho com o braço livre. Seus olhos então se voltaram com desconfiança para André, que permanecia em sua cadeira de rodas dentro da van. A mulher hesitou, ainda abraçada aos filhos. "Sou Clara", apresentou-se finalmente, "e esta é minha filha Ana. Há um hotel familiar não muito longe daqui", disse André. "Posso providenciar quartos para vocês e as outras famílias, pelo menos até encontrarmos uma solução mais permanente." Um trovão ribombou ao longe, fazendo Ana se encolher nos braços da mãe. Leal, que havia saído da van, encostou-se gentilmente na perna de Clara, como se quisesse oferecer conforto. Clara ficou em silêncio por um longo momento, o som da chuva preenchendo o ar entre eles. Finalmente, olhou para seus filhos encharcados, para o abrigo precário que os aguardava e tomou sua decisão. "Tem minha palavra", respondeu André, sua voz firme apesar da emoção que o consumia. "Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que vocês tenham um lugar digno para viver." Quando finalmente chegou em casa, já passava da meia-noite. Leal, que se recusara a deixar Pedro, havia encontrado um novo lar com a família no hotel. André sorriu ao pensar em como um simples ato de bondade para com um cachorro de rua havia se transformado no catalisador de uma mudança tão significativa. Na manhã seguinte, André chegou mais cedo ao escritório. Precisava agir rápido antes que Antônio descobrisse suas investigações. Com a ajuda de sua assistente de confiança, Regina, que trabalhava com ele há mais de 20 anos, começou a reunir mais evidências das atividades suspeitas de seu sócio. "Regina, preciso que você acesse todos os registros de pagamentos dos últimos 3 meses", pediu André.
suas mãos ágeis movendo-se sobre o teclado enquanto vasculhava e-mails antigos. Procure especialmente por transferências para empresas que nunca havíamos trabalhado antes. Regina, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ajustou os óculos e começou a trabalhar. Senhor André, tem algo estranho aqui, disse ela após alguns minutos. Encontrei vários pagamentos para uma empresa chamada Consultoria Eficaz, mas não há notas fiscais correspondentes no sistema. André aproximou sua cadeira do computador de Regina. Deixe-me ver isso. Seus olhos percorreram os registros, reconhecendo um padrão suspeito. Essas datas coincidem exatamente com as visitas dos falsos oficiais de justiça à comunidade. Enquanto continuavam sua investigação, o telefone de André vibrou. Era uma mensagem de Clara. As crianças dormiram em cama pela primeira vez em semanas. Pedro não para de sorrir. Obrigada. Junto havia uma foto de Pedro abraçado a Leal, ambos parecendo mais felizes e saudáveis após uma noite de sono adequado. Aquela mensagem fortaleceu ainda mais sua determinação. André salvou todas as evidências que haviam encontrado em seu pendrive e fez backup em um servidor seguro. Não podia arriscar perder essas informações. Senhor André, Regina hesitou, sua voz baixando para um sussurro. Tem algo que preciso lhe contar. Ontem à tarde, depois que o senhor saiu, vi o senhor Antônio mexendo em seu computador. Ele parecia nervoso. Não, eu fingi que estava ao telefone, mas... Regina ajustou novamente os óculos, um hábito que André sabia ser sinal de sua preocupação. Ele não parecia o mesmo de sempre. Havia algo assustador em seu olhar. A porta se abriu e Antônio entrou com seu habitual ar de superioridade. André, meu amigo, precisamos conversar sobre o projeto. Tenho novidades excitantes. Claro, Antônio, respondeu André, mantendo a voz calma. Na verdade, eu também tenho alguns assuntos importantes para discutir com você. Regina se levantou, lançando um último olhar preocupado para André antes de sair. Assim que a porta se fechou, o sorriso de Antônio desapareceu. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Antônio se moveu lentamente ao redor da mesa, como um predador cercando sua presa. Seu rosto, normalmente composto, contorcia-se numa máscara de fúria contida. André girou sua cadeira para manter Antônio em seu campo de visão. Progresso, é assim que você chama despejar famílias inteiras na rua? Crianças dormindo debaixo de pontes? As palavras atingiram André como um soco no estômago. Era verdade que outros de seus projetos provavelmente haviam causado deslocamentos, mas sempre através de meios legais, com compensações justas e realocações adequadas. Nunca assim, nunca com essa crueldade deliberada. Existe uma diferença entre desenvolvimento responsável e o que você fez, respondeu André, sua voz firme, apesar da emoção. Você fraudou documentos, contratou criminosos para se passarem por oficiais de justiça, ameaçou pessoas inocentes. Tenho todas as provas necessárias, em lugares seguros, mentiu André, sentindo o peso do dispositivo em seu bolso. E se algo acontecer comigo, tudo vai direto para as autoridades. Sabe, André, Antônio se inclinou sobre a mesa. Sempre admirei sua inteligência. Mas às vezes você pode ser terrivelmente previsível. Você realmente acha que eu não sabia que você estava investigando? Que não tomei minhas precauções? Ah, recebeu notícias dos seus novos amiguinhos? Perguntou com falsa doçura. Seria terrível se algo acontecesse com eles, não seria? Especialmente com aquelas adoráveis crianças e aquele cachorro esperto que eles adotaram. Você vai fazer o quê? Cortou Antônio. Me denunciar. Tente, mas saiba que tenho pessoas muito mais perigosas do meu lado do que você imagina. Pessoas que não hesitariam em fazer uma visita noturna a um hotel barato. O sorriso de Antônio se alargou. Agora sim estamos falando a mesma língua. Que tal uma conversa mais privada? Digamos, no meu iate, amanhã à tarde. Podemos discutir um acordo que seja benéfico para todos.
Excelente! Exclamou Antônio, recuperando seu ar jovial, como se nada tivesse acontecido. E André, não tente nenhuma gracinha até lá. Lembre-se, estou de olho em seus novos amigos. A manhã seguinte amanheceu com um céu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza pressentisse o perigo que se aproximava. André passou a noite em claro, planejando cada detalhe. Pela manhã, enviou discretamente cópias das evidências para 3 pessoas diferentes. Sua advogada de confiança, um jornalista investigativo que conhecia há anos, e Regina, sua fiel assistente. Antes de sair para o encontro, André fez uma última ligação para Clara. O Marina, onde o iate de Antônio estava ancorado, ficava a 1 hora de São Paulo. Durante todo o trajeto, André sentia o peso do pendrive em seu bolso, sua última cópia das provas, mantida consigo como garantia. Seu celular à prova d'água, um hábito que mantinha desde o acidente que o deixou paraplégico, estava seguramente preso ao seu cinto. O que André não sabia era que não estava sozinho em sua jornada. Leal, aquele cachorro de rua que demonstrava uma inteligência quase sobrenatural, havia escapado do carro que levava a família de Clara e, seguindo um instinto inexplicável, rastreou o caminho de André até a marina. "André, meu amigo!" exclamou ele, abrindo os braços em um gesto teatral. "Que bom que veio! Vamos dar uma volta? O mar está perfeito para uma conversa sincera." À medida que o iate se afastava da costa, Antônio serviu 2 taças de vinho. "Sabe, André, sempre admirei sua determinação. Mesmo depois do acidente, você nunca deixou sua condição limitar seus objetivos." O sorriso de Antônio desapareceu. Na verdade, não há acordo nenhum a ser proposto. Ele se aproximou da borda do iate, jogando o conteúdo de sua taça no mar. "Há apenas uma solução para o nosso problema. Você realmente achou que eu deixaria você destruir tudo que construímos?" continuou Antônio, sua voz assumindo um tom gélido. "Que eu permitiria que você jogasse fora anos de trabalho por causa de um bando de invasores e um cachorro vira-lata? Poupe-me do seu sentimentalismo", cortou Antônio. "Olhe à sua volta, André. Estamos no meio do mar. Não há testemunhas. Ninguém nunca vai saber o que aconteceu aqui. Será apenas mais um trágico acidente. Um empresário cadeirante que infelizmente perdeu o equilíbrio em seu iate." Tudo aconteceu em questão de segundos. Antônio avançou em direção a André, seus olhos brilhando com uma determinação assassina. André tentou manobrar sua cadeira para trás, mas o espaço limitado do convés o deixava sem opções de fuga. Com um empurrão violento, Antônio lançou André e sua cadeira de rodas para fora do iate. O choque com a água gelada foi brutal, e André sentiu o peso da cadeira o puxando para baixo. Anos de fisioterapia e exercícios de fortalecimento dos braços o ajudaram a se soltar do equipamento, mas suas pernas imóveis dificultavam a tarefa de se manter à tona. "Adeus, meu amigo!" gritou Antônio do iate, sua voz misturando-se ao som do motor e das ondas. "Não se preocupe com as famílias. Prometo que elas terão o mesmo destino que você." Foi então que sentiu algo agarrar sua camisa. Através da água turva, viu um flash de pelo amarelado. Leal havia chegado até ele. O cachorro, demonstrando uma força surpreendente, o puxava em direção à superfície. Quando suas cabeças emergiram, André viu que Leal não estava sozinho em seu resgate. O cachorro já havia localizado e agarrado com os dentes uma boia salva-vidas que estava presa a uma corda no iate. Com uma coordenação que parecia quase humana, Leal conseguiu posicionar a boia próxima a André. Do convés do iate, Antônio observava a cena com uma mistura de raiva e incredulidade. Ele não havia notado a presença de Leal antes, e agora o cachorro atrapalhava seus planos. Furioso, acelerou o iate, pensando que a força da corda puxando a boia acabaria por fazer André soltar-se. O que ele não sabia era que André já havia conseguido fazer uma ligação de emergência.
Com a água batendo em seu rosto e Leal nadando em círculos protetores ao seu redor, ele deu suas coordenadas ao serviço de resgate marítimo. Antônio, percebendo que André falava ao telefone, soltou um grito de raiva que ecoou sobre as águas. Ele parou o iate e começou a puxar a corda da boia, tentando trazer André para mais perto da embarcação, não para salvá-lo, mas para terminar o que havia começado. Foi quando Leal mostrou mais uma vez sua extraordinária inteligência. O cachorro nadou até a corda e, com suas mandíbulas poderosas, começou a roê-la próximo ao iate. Antônio, desesperado, tentou espantar o animal com chutes, mas Leal desviava e continuava sua tarefa. Com um último puxão, a corda se rompeu. André e a boia começaram a se afastar do iate, levados pela corrente. Leal imediatamente nadou de volta para junto de André, posicionando-se de modo a ajudá-lo a se manter estável na água. Ao longe, o som de sirenes começou a cortar o ar. Um helicóptero de resgate surgiu no horizonte, suas hélices cortando a névoa da tarde que começava a se formar sobre o mar. Antônio, ao perceber a aproximação das autoridades, entrou em pânico. Suas mãos tremiam no timão enquanto ele manobrava o iate, tentando decidir entre fugir ou encenar alguma história sobre um acidente. André, ainda agarrado à boia e protegido por Leal, sentia o frio começando a dominar seu corpo. O cachorro, demonstrando uma resistência admirável, continuava nadando em círculos ao seu redor, como se quisesse gerar calor e movimento na água para mantê-lo aquecido. O primeiro a chegar foi um bote da Polícia Marítima, cortando as ondas em alta velocidade. Os policiais rapidamente avistaram André e Leal na água, mas também notaram o iate de Antônio tentando se afastar da cena. O resgate foi rápido e preciso. 2 mergulhadores saltaram no mar para ajudar André, enquanto Leal, surpreendentemente, manteve-se calmo e cooperativo durante todo o processo. O cachorro só permitiu que o tirassem da água depois que André estava seguramente a bordo do bote. Antônio Mendes, ele tentou me matar, disse André, tremendo sob o cobertor térmico que lhe haviam dado. Tenho todas as provas no pendrive no meu bolso. Ele também está ameaçando famílias inocentes em São Paulo. Este cachorro salvou minha vida, explicou. Ele merece estar onde quiser. Não antes de fazer uma coisa, respondeu ele, pegando seu celular ainda funcional. Com dedos trêmulos, enviou uma mensagem para Regina. Abra os arquivos agora. Libere tudo. Seu amigo peludo vai precisar de cuidados veterinários, comentou um dos paramédicos, notando alguns cortes nas patas de Leal, provavelmente causados pela corda da boia. Leal, como se entendesse que falavam dele, ergueu as orelhas e inclinou a cabeça, seu olhar inteligente fixo em André. Naquele momento, enquanto a adrenalina do resgate começava a baixar, André percebeu que aquele não era apenas o fim de um pesadelo, era o início de algo muito maior. Os dias que se seguiram ao incidente no mar foram intensos. A história de André e Leal ganhou as manchetes dos principais jornais. Empresário denuncia esquema de desapropriações ilegais e cachorro-herói salva empresário de tentativa de assassinato eram apenas algumas delas. Mas para André, a verdadeira história estava nos bastidores, nas vidas que agora tinha a oportunidade de transformar. Após receber alta do hospital, sua primeira visita foi à pousada onde as famílias estavam abrigadas. Quando chegou, acompanhado por Leal, que não desgrudava dele desde o resgate, foi recebido por uma cena que jamais esqueceria. Clara se aproximou também, seus olhos marejados. Nós ficamos tão preocupados. Quando Leal fugiu do carro, achamos que algo terrível tinha acontecido. Este é o projeto que desenvolvi nos últimos dias, explicou. Vamos transformar aquele terreno em um conjunto habitacional modelo. Cada família terá seu próprio apartamento com toda a infraestrutura necessária. E o melhor, vocês serão os proprietários legais. Mas tem mais, continuou André.
No térreo do conjunto, vamos construir um centro comunitário com uma clínica veterinária gratuita. E adivinhem quem vai ser nosso mascote oficial? Na verdade, preciso sim, respondeu André, sua voz suave, mas firme. Sabe, passei anos construindo prédios sem realmente pensar nas pessoas que viviam nos terrenos que comprávamos. Estava tão focado no progresso que esqueci do que realmente importa, a dignidade humana. Regina, que havia chegado para a reunião trazendo mais documentos, sorriu ao ver a cena. Nas últimas semanas, ela tinha ajudado André a reestruturar completamente a empresa. Antônio estava preso, enfrentando acusações não apenas pela tentativa de assassinato, mas também por fraude e diversos outros crimes. As crianças comemoraram, e Pedro se ajoelhou para abraçar Leal, que retribuiu o carinho com lambidas carinhosas. 6 meses se passaram, e o residencial Novo Horizonte começava a tomar forma. André fazia questão de acompanhar pessoalmente o andamento das obras, sempre com Leal ao seu lado. O cachorro, agora bem cuidado e com uma coleira personalizada com o logo do projeto, havia se tornado uma figura conhecida no canteiro de obras, recebendo carinho de todos os trabalhadores. Em uma manhã particularmente movimentada, André observava os operários instalando as janelas do primeiro bloco de apartamentos. Pedro, que agora frequentemente o acompanhava em suas visitas, estava sentado ao lado de sua cadeira de rodas, fazendo anotações em um caderno. "Estou desenhando como quero que seja a clínica veterinária", respondeu o menino, mostrando seus esboços infantis, mas surpreendentemente detalhados. "Quero ser veterinário quando crescer, para cuidar de outros cachorros como o Leal." André sorriu, lembrando-se de como uma série de eventos, aparentemente desconexos, havia mudado tantas vidas. A história do resgate no mar havia inspirado outras empresas do setor imobiliário a reverem suas práticas, e seu exemplo estava criando um movimento por desenvolvimento mais humanizado na cidade. "André, as inscrições para os cursos profissionalizantes já passaram de 200 pessoas. Anunciou ela animada. "E a maioria são moradores da região que querem se preparar para quando o centro comercial estiver pronto." O centro comercial era uma adição ao projeto original, um espaço no complexo dedicado a pequenos negócios que seriam geridos pelos próprios moradores. A ideia era criar um ecossistema autossustentável, onde as pessoas não apenas morariam, mas também trabalhariam e conviveriam. "E tem mais uma novidade", continuou Clara. "A universidade aceitou nossa proposta. Eles vão usar a clínica veterinária como posto avançado para os estudantes de veterinária, oferecendo atendimento gratuito para animais de rua e das famílias de baixa renda da região." "Sabe, Clara", disse André, observando uma família que passava carregando materiais de construção para seu futuro apartamento. "Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse parado para alimentar um cachorro de rua naquela noite." Todos riram, mas André sabia que havia verdade naquelas palavras. Sua vida havia mudado completamente. Não era mais apenas sobre construir prédios, era sobre construir comunidades, sobre dar oportunidades, sobre transformar vidas. "O bem tem dessas coisas", comentou Clara. "Ele se espalha como ondas na água." André pensou em como aquela metáfora era apropriada, lembrando-se das ondas do mar onde quase perdera sua vida. Mas ao invés de medo, agora aquela memória trazia apenas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter a chance de fazer a diferença, e principalmente por ter encontrado verdadeiros amigos como Leal, que agora cochilava tranquilamente ao sol, provavelmente sonhando com suas próximas aventuras heróicas. O grande dia finalmente chegou. O residencial Novo Horizonte estava pronto para ser inaugurado, suas fachadas coloridas brilhando sob o sol da manhã. As áreas comuns estavam decoradas com flores, e uma faixa enorme anunciava: "Bem-vindos ao seu novo lar." "Hoje é o grande dia, amigo", disse André,
ajustando sua gravata. O dia em que todas aquelas famílias finalmente vão ter um lugar para chamar de seu. Clara, vestida elegantemente, coordenava a organização do evento. Pedro, usando um terno pequeno que o fazia parecer um empresário em miniatura, estava ao seu lado, segurando uma bandeja com as chaves que seriam entregues às famílias. Regina aproximou-se com um envelope nas mãos. André, chegou à decisão final do processo contra Antônio. Quer ver agora? Há um ano, eu era apenas mais um empresário focado em lucros e números. Achava que sucesso se media pelo tamanho dos empreendimentos ou pelo valor das vendas. Mas então, numa noite chuvosa, um cachorro de rua me ensinou a maior lição da minha vida. Este projeto não é apenas sobre construir casas, é sobre reconstruir vidas, restaurar dignidades, reconectar comunidades. Cada apartamento aqui não é apenas um conjunto de paredes, é um novo começo, uma nova chance, um novo horizonte. E hoje, continuou André, não estamos apenas entregando chaves, estamos entregando esperança. Cada família aqui não está apenas recebendo um teto, está recebendo a oportunidade de construir seu próprio futuro. Quando Clara e Pedro receberam suas chaves, houve um momento especialmente emocionante. Pedro se ajoelhou para abraçar Leal, sussurrando algo em seu ouvido. O cachorro respondeu lambendo seu rosto, arrancando risadas da plateia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Leal, que sempre se mantinha próximo a André, levantou-se e caminhou até a frente do palco. Ali, sentou-se e começou a latir, como se quisesse fazer seu próprio discurso. A plateia aplaudiu, entendendo perfeitamente que aquele cachorro extraordinário merecia seu momento de reconhecimento. Após a cerimônia de inauguração, enquanto as famílias exploravam seus novos apartamentos, André se reuniu com Regina em seu escritório improvisado no centro comunitário. Era hora de ler a decisão judicial sobre o caso de Antônio. André assentiu, sentindo um peso deixar seus ombros. Não era sobre vingança, era sobre justiça, sobre garantir que aquele tipo de situação não se repetisse. Do lado de fora, as vozes animadas das crianças brincando no novo playground se misturavam com latidos alegres. Leal havia encontrado alguns amigos caninos entre os pets dos moradores. Regina sorriu, lembrando-se do antigo patrão. Seu pai ficaria orgulhoso de ver isso tudo. Intrigado, André seguiu o grupo até o pátio central do residencial. Ali, uma cena tocante se desenrolava. Leal havia encontrado uma cadela de rua e seus 3 filhotes, que aparentemente haviam se abrigado em um canto do terreno durante as obras. A cadela, inicialmente assustada, relaxou quando Leal se aproximou gentilmente. Era como se ele estivesse dizendo que ali era um lugar seguro, um refúgio para todos que precisassem. André observou como os moradores se mobilizavam naturalmente para ajudar. Alguns já trazendo água e comida, outros improvisando um abrigo temporário para a família canina. Era exatamente isso que ele havia sonhado. Uma comunidade verdadeira, onde as pessoas se importavam umas com as outras, onde a solidariedade não era exceção, mas regra. Acho que encontramos nossa nova mascote para o projeto de expansão, brincou Regina, referindo-se aos planos de construir mais residenciais similares em outras áreas da cidade. André sorriu, observando como Leal, agora deitado próximo à cadela e seus filhotes, mantinha sua postura protetora. Na verdade, Regina, acho que encontramos muito mais que isso. Encontramos a prova de que, quando damos uma chance, tanto pessoas quanto animais são capazes de nos surpreender com sua capacidade de amar e cuidar. Um ano se passou desde a inauguração do residencial Novo Horizonte. O local havia florescido além das expectativas mais otimistas, tornando-se um exemplo de como uma comunidade pode prosperar quando construída sobre bases de respeito, dignidade e colaboração mútua. Numa manhã ensolarada de domingo, André realizava seu passeio habitual pelos jardins do residencial,
com Leal trotando fielmente ao lado de sua cadeira de rodas. O cachorro, agora um pouco mais grisalho, mas ainda cheio de energia, ocasionalmente parava para receber carinho dos moradores que encontravam pelo caminho. O centro comunitário fervilhava de atividade. A clínica veterinária, onde os filhotes encontrados por Leal haviam sido os primeiros pacientes, agora atendia dezenas de animais por semana. Pedro, que continuava determinado a se tornar veterinário, passava suas tardes ali como voluntário, aprendendo tudo o que podia com os profissionais. Clara coordenava uma feira de artesanato no pátio central, onde os moradores vendiam produtos feitos nas oficinas profissionalizantes do residencial. Dona Maria havia se tornado uma das expositoras mais populares, com suas costuras delicadas e bordados personalizados. A matéria ocupava 2 páginas inteiras, com o título Do Desespero à Esperança, como um cachorro de rua transformou uma comunidade. As fotos mostravam o antes e depois do local, e havia uma especialmente tocante de Leal com sua medalha de honra, concedida pela prefeitura por seu ato heróico. O melhor tipo de sonho, respondeu André, aquele que se torna realidade através do esforço coletivo. André observou o movimento ao seu redor. Crianças brincando no playground, idosos conversando nos bancos do jardim, jovens estudando nas mesas da área comum. O pequeno café gerenciado por uma das moradoras estava cheio e música suave vinha da sala, onde aconteciam as aulas de dança para a terceira idade. Ainda quer brincar, velho amigo? Riu André, pegando a bola e a arremessando com cuidado. O cachorro correu para buscá-la, sua energia intacta apesar dos anos. André assentiu pensativo. A vida é engraçada assim. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho. Eu achava que estava no topo do mundo, construindo prédios cada vez mais altos, mas foi preciso quase perder tudo para entender o que realmente importa. Ele sempre sabe exatamente o que fazer, observou Pedro, que havia se juntado ao grupo. O sol da manhã banhava o residencial Novo Horizonte, fazendo suas paredes coloridas brilharem como um farol de esperança na cidade. Era mais que um conjunto de prédios. Era a prova viva de que, quando pessoas e animais se unem com amor e propósito, não há limite para as transformações que podem realizar. Leal voltou para junto de André, sentando-se ao seu lado como sempre fazia. Seus olhos sábios e leais pareciam dizer que estava satisfeito com o que haviam construído juntos. E estava certo em estar. Afinal, não era apenas um novo horizonte que haviam criado, mas um novo amanhecer para todos que ali viviam.